Pessoal, boa noite. Estamos aqui hoje para falar de UERJ. Papo de 30 do Monte voltando. Eu tinha parado um pouco por conta de problemas, alguns probleminhas técnicos, mas agora nós voltamos e espero até dia 19. Nós vamos começar aí, dia 19. Dia 19, a gente vai estar aqui conversando sobre a prova, que foi a prova. Comigo tá tranquilo, Cariano? Na ralação completa, total, mexendo com redação, mexendo com trabalho, preparando aula de vocês, tá tudo junto. Então hoje aqui eu tirei esse tempo e vou fazer live hoje, 5, 12 e dia 17 tem o aulão do canal do Monteiro. Já é uma tradição. Toda a prova da UERJ, sempre na véspera, aulão. E aí eu tô pedindo pra galera chegar junto, porque aulão é lá no canal. O canal aí, no caso, está meio parado, mas conta com o apoio de vocês. Então aí vocês, no caso, pode vir, pode se inscrever no canal. Tá precisando lá de um apoio de vocês. Então quem puder dar aquela força, dê essa força que nós agradecemos. Assim como se inscrever no Instagram, assim como se inscrever lá no Telegram, tudo isso conta. Então a aula de hoje, galera, nesse bate-papo de hoje, quero falar sobre o UERJ e vim aqui para tirar dúvidas de vocês sobre a redação da UERJ. 1984, quem acompanha aqui o canal sabe que desde fevereiro do ano passado, não minto, fevereiro do ano passado até mais ou menos em maio, nós estávamos falando de Policarpo Quaresma. E havia uma cobrança de vários alunos entrando, perguntando quando que eu iria falar de 1984. Falei, calma, porque quando eu começar a falar de 1984, vocês vão ficar de saco cheio de eu começar a falar de Policarpo Quaresma. Então, estou desde junho do ano passado falando de 1984. Quer dizer, acabou junho, já estamos entrando em julho, quer dizer, há mais de um ano que eu publico material sobre 1984. Eu tenho aula gravada, vários temas de redação, tenho várias propostas e várias ideias. Tem lá o podcast do Monte, lá em qualquer plataforma digital você tem acesso ao podcast. Eu converso sobre os temas que eu coloco. Toda quinta-feira eu coloco um tema e na sexta-feira eu coloco um podcast gravado falando sobre o assunto que foi o tema da redação. Então você tem aí um material vasto. Até alguns alunos estavam brincando. Do jeito que você está botando tema pra caramba, alguma coisa deve ser tema. Veja bem, a minha preocupação não é acertar tema. Minha preocupação é que você esteja preparado para escrever sobre qualquer tema. Então, pode não ser um tema igual, mas um tema que faz ponte com aquilo que a UERJ vai propor e que você tenha trabalhado, tenha praticado e que você se sinta seguro para fazer essa prova. Lembrando, para muita gente, essa prova do dia 18 é uma oportunidade, já que de repente não houve as notas de redação e as notas do Enem subiram muito em algumas carreiras e o aluno está vendo na prova agora da UERJ uma possibilidade, uma chance de entrar numa universidade pública no meio do ano. Então, assim, estou aqui para tirar dúvidas, responder sua pergunta. Então, desde já, bota o coraçãozinho aí, bota o coraçãozinho para mostrar a relevância aqui dessa live, para que chame, até mesmo para que o Instagram não me sabote e me chame. E chame outras pessoas aqui para poder participar da live. Então, pode dar o coraçãozinho. Quem está presente pode chegar e pode perguntar, que nós já estamos respondendo. São só 30 minutos, então tem que ser super rápido para que eu possa responder sua pergunta e todas as perguntas que aparecerem. Quais são as perguntas aí, galera? Pode mandar que eu estou respondendo. O pessoal fica sempre perguntando, redação da UERJ tem título? Olha só, normalmente eles pedem para você colocar um título, no caso, na produção textual. Então, normalmente você tem que botar o título. O título da UERJ, a prova da UERJ, a prova de redação da UERJ, qual é? Marcelo Medeiros, olha só, vamos lá. Sim. Por quê? Ponto 1. A vacinação está avançada no Rio de Janeiro. 2. Os profissionais de saúde da UERJ estão vacinados. 3. Nós temos vários alunos que estavam inscritos na UERJ, não farão a prova da UERJ porque já passaram no Enem. E como passaram no Enem, não farão prova.
e fora o número de faltosos que nós já temos, porque muita gente desistiu por conta desses adiamentos. Algumas pessoas já abandonaram a prova da UERJ e estão já estudando para o Enem e nem leram o livro. Teve gente que nem leu o livro. Não leu o livro, o Policarpo Quaresma, nem leu o livro 1984. E a UERJ sabe que se ela adiar mais uma vez, ela vai comprometer o calendário, ela fica sem data. Então eu acredito que a prova vai acontecer sim, mesmo com o número médio de mortes por conta da Covid volte a subir, tem voltado a subir aí. O que a gente observa é que eles pegam o resultado do estado, não é da cidade. E a cidade do Rio de Janeiro, você tem um controle muito grande. Então, assim, vai haver prova. E quem está assim, eu não estou lendo, não estou fazendo, porque eu acho que a UERJ vai adiar de novo, é a velha história. Quem não perdeu o foco, quem está se preparando, não está parado, não está esperando alguma coisa acontecer para mudar. Salve, Fênix. Boa noite. Então, vai ter prova sim. E nós estamos aí praticamente há 21 dias da prova. Amanhã já são 20. Então, assim, menos de um mês, agora mais do que nunca, colocar a cabeça no lugar, focar e fazer o trabalho. Luísa, uma conclusão. O que é uma conclusão? A primeira pergunta que você tem que pensar é o seguinte. Quando você propõe fazer uma reflexão, e a UERJ vai te propor uma reflexão sobre o tema, ele vai pedir que você faça justamente o quê? Primeiro parágrafo. Primeira coisa que você vai fazer no primeiro parágrafo, você tem que se posicionar sobre o tema. Então, se você fizer um primeiro parágrafo com 3 períodos, um em que você contextualiza, posiciona e direciona qual o caminho da sua abordagem, 3 períodos, você passa para o caminho para o desenvolvimento. Os caminhos que você estabeleceu, que seria a sua reflexão, se é causa e efeito, se é aspectos positivos, negativos, se você vai pegar histórico, passado, presente, isso você que vai estabelecer de acordo com o tema da prova. Feito isso, você vem para a conclusão. Então, normalmente a conclusão, o que você faz? Você retoma, você pode fazer aquele circular, você retoma, faz uma afirmação e a partir daí essa afirmação pode ser uma analogia com o livro, buscar uma semelhança com o livro e fazer um comentário final, certificando que aquele ali é o seu posicionamento, é o seu ponto de vista. Necessariamente não. O que funciona para um pode ser que não funcione para você. Você tem que saber que deixa eu ver, Letícia, na conclusão, o que é uma conclusão? É um fechamento de uma ideia. Por isso que quando você coloca, no caso, na conclusão, você retoma a ideia, você sintetiza numa frase o que você colocou. Essa metáfora que o pessoal está falando, muitas vezes é a analogia entre realidade e o livro. E faz um comentário, deixando bem claro aí o que motivou essa sua reflexão. Então, assim, a metáfora pode aparecer? Pode, desde que você saiba fazer e que seja equilibrada, mas não é garantia que você é obrigado a fazer. A UERJ gosta, Letícia, de um texto bem amarrado, princípio, meio e fim. Se você apresentou uma tese, você tem que dizer por que você acredita naquilo, e aí você termina retomando sua tese, fazendo analogia e deixando um comentário que ratifique seu ponto de vista. 3 pontos que aí deve aparecer que eu acho que é uma conclusão básica. E aí dá para você chegar e trabalhar. Marcita, o outro livro é Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é o livro da prova de linguagens. Não é da redação, é de linguagens. Esse é o livro. Olha só, Camila, o que acontece é o seguinte, pelo menos eu acho que o ideal são 2 argumentos e 2 parágrafos. Por que isso? Quando você faz uma abordagem histórica, quando você pegou uma abordagem histórica para fazer, pensa no seguinte, deixa bem claro que o problema que você vai abordar, a reflexão que você vai fazer,
ela começa no passado. Mas não vai nas caravelas não, tá? Foi nas caravelas que chegou Cabral aqui, chegou. Não vai fazer isso não, pelo amor de Deus. Pega um contexto histórico mais próximo, mais recente, que não dê um salto histórico muito grande. Porque, veja bem, quanto maior a distância histórica que você dá, maior o quê? O desenvolvimento que você vai ter que fazer para poder chegar ao ponto que você quer. Então, cuidado com esses saltos mirabolantes históricos aí. Então, o que você vai fazer? Você vai falar do passado no segundo parágrafo, você vai falar do presente no terceiro parágrafo. 2 parágrafos. Se você está falando de ideias a favor e ideias contra, as ideias a favor você coloca num, as ideias contrárias no outro. 2 parágrafos fica bem mais fácil na hora que você fizer o seu plano de texto. E aí, ó, eu volto a bater na tecla. Plano de texto é fundamental. Projeto de texto. Tá bom? Porque você perde menos tempo. Na hora que você estabelece que você vai fazer oposição, a favor, contra, ou você vai abordar os 2 lados do problema, ou 3 lados, aí se você botar 3 lados, você já está botando aí 3 parágrafos de desenvolvimento. Então, cada argumento, um parágrafo. Então você diz qual é o seu argumento, por que ele é seu argumento, quais são os fatores que fazem com que ele seja válido, e aí você pode fazer uma analogia, uma ponte com o livro para fechar o parágrafo. Aí no caso. O Ingrid, aí o ERJ ela espera que você seja capaz de estar lendo 1984 e reconhecer que muitas coisas que estamos passando, censura, perda de privacidade, a questão da nova língua, a questão da memória, tudo isso tem a ver com a nossa realidade hoje. Tudo isso está acontecendo no país hoje. A construção de narrativas. O que o Winston faz é o que você está tendo, por exemplo, hoje eu abri aqui o Twitter. O Twitter é uma fábrica de narrativas. O cara monta uma narrativa, monta fatos, adultera datas, adultera relações, coloca no ar e vocês começam a compartilhar dentro das bolhas digitais. Então, o que acontece? A gente tem hoje dentro dessas bolhas digitais do Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, tudo isso, nós temos pessoas que são financiadas e a gente tem que entender isso. Não tem ninguém impune e não tem nenhum santinho por trás dessas histórias. Tem um poder econômico muito forte, bilionários, ricos, que pagam, financiam para fazer isso daí. Então, essa analogia, essa comparação, espera-se que isso aconteça. Então, não desperdice. Faça, reflita. Os temas da UERJ, eles não devem fugir muito aquilo que é o tema já esperado para 1984. Então, assim, essa questão da sociedade autocrática, a figura do grande irmão, a figura das mídias digitais, você tem aí essa questão de você estar falando no telefone e, de repente, aquilo que você está falando no telefone aparece lá no seu computador, aparece lá, de repente, no Facebook. Aí você descobre que você tem, dentro das mídias digitais, dentro das grandes redes, a pessoa que você deu a sua informação para essas mídias, para essas redes, e eles fazem o quê? Eles compartilham isso para empresas, eles ganham dinheiro com isso. Você dá a sua vida, você vende a sua vida para os caras ganhar dinheiro. Bacana isso, né? Então, assim, você é produto, você é matéria-prima das redes sociais, você fica postando suas fotos, sua vida, fica postando seus valores e eles ganham dinheiro com isso. Então, dá para fazer bastante boas analogias, boas reflexões em cima disso. Tá bom? Grande Gustavo, aí, futuro papai aí, vem Alice, papai da Alice. Mas aí, ó, continuando, olha só, Camila, repertório é coisa de Enem. Repertório, esse papo de ter que citar Foucault, o pessoal adora, porque Foucault, aí joga Foucault do nada, Foucault cai de paraquedas. O Ricardo Krause, ele já falou, não faça esse papo de ficar jogando repertório do nada. Isso é coisa de Enem, o Enem que adora isso, o Enem que dá ponto para isso, o ERJ quer que você faça uma reflexão. Você não está proibido de
fazer um paralelo com a ideia de um pensador. Mas jogar o pensador só para falar que você sabe, o que eu mais tenho lido são redações mal construídas, porque não fica nem Enem e não fica o ERJ, fica do perdido no meio do caminho. Pense que você tem que chegar e fazer uma reflexão. Mas eu estou aqui, eu pensei em Matrix e aí eu vi uma semelhança de Matrix com o outro. Olha só, você pode até citar alguma coisa de Matrix, citar. Você não vai desenvolver, você não vai contar resenha do filme, você não vai ficar falando sobre o filme, assim como também você não tem que fazer resenha do livro. O grande problema, eu acho que a galera não se liga, é que a galera está fazendo resenha de livro, está contando a história do livro. Gasta metade do parágrafo contando a historinha do livro para poder acabar de fazer um parágrafo. Se fizer isso, cara, você perdeu o ponto de coesão, coerência, perdeu o ponto de desenvolvimento de argumento, perdeu o ponto de tipologia textual, vai perder ponto de atendimento do tema, ou seja, seu texto não vai passar de 6. E dependendo da sua carreira, cara, 5, 6, acabou. Acabou. Então, não faça essa besteira. Cuidado com essa coisa de repertório. Isso aí é um vício do Enem e o pessoal... E veja bem, tanto o Enem quanto o ERJ querem que você faça um texto reflexivo. Então, o Enem nem tanto, mas o ERJ quer que você faça uma reflexão a partir da proposta. Com certeza, Camila, cita o livro. Pô, o título, você leu o livro, você já sabe que o tema é uma parte do livro, então é mais fácil você chegar e usar como referência o próprio livro. Cita o próprio livro. Não fica buscando elemento fora, porque depois, eu estava lendo uma redação essa semana, que a redação botou o seguinte, a pessoa começou a falar de Vargas, Getúlio Vargas, pegou um fato histórico, falou do nazismo, falou nazismo, falou de Hitler, Vargas, Mussolini. Aí fez um posicionamento e fez uma proposta de argumentação. Aí eu te pergunto, em que momento do texto ela explicou porque ela fez referência a Hitler, Vargas e a Mussolini? Acabou o texto dela de 30 linhas, não falou mais nada. Para que botou aquilo lá? Só para encher linha? Só para encher linguiça? Só para falar que tem conhecimento? De que valeu citar aquilo? Foi vazio. Não teve proposta argumentativa nenhuma. Mostrou, sim, que ela, no caso, não tem tanta segurança para escrever o texto. Ela saiu enxertando elementos lá, saiu colocando informações que não foram aproveitadas, que não foram debatidas, que não foram discutidas no corpo do texto. Então, para que você citou? Tem um pensador que diz, o Bakhtin, pesquisador literário, que ele diz, se uma arma aparece num texto é para dar tiro. Se a arma aparece e ela não dá tiro, é porque essa história está mal contada. Se você cita um elemento para ser o ponto de partida da sua reflexão e você não volta a esse elemento inicial em nenhum momento, é perda de tempo. Você acabou de jogar seu ponto fora. Então, assim, a reflexão da UERJ, ela propõe a você, vacinação. A gente vai falar de vacina. Vamos falar de vacina? Qual o seu posicionamento sobre a vacina? Qual o seu posicionamento sobre ela? Você acha que a vacina é importante ou não é importante? Você não acha importante? Ela vai querer saber o que faz você pensar que a vacina não é importante. Por que não é importante? Não é importante porque as vacinas foram feitas em tempo recorde e isso daí gera uma insegurança para quem for usar. Então você, para falar que foi feito em tempo recorde, você deve ter então a informação histórica de que as vacinas, quanto tempo levavam para serem produzidas e colocadas no mercado. Você está fazendo uma comparação histórica. Só que você vai ter que chegar e também ter que pensar que na hora que você bota um argumento desse, você tem que pensar que no passado não havia tanta tecnologia e não havia tanto conhecimento acumulado como nós temos hoje. Então, na hora que você for argumentar, você tem que tomar cuidado que você constrói um argumento que pode não ser pertinente, pode não ser suficiente e pode não ser válido. Dá para me entender? Você tem que se posicionar
e tem que se posicionar com muita cautela, porque o seu argumento, você pode ter até uma boa ideia, você pode fazer uma boa colocação sobre o tema, mas na hora de que você vai argumentar, é por isso que a gente faz um projeto de texto, para saber se aquele argumento que eu estou dando, ele é pertinente ao assunto, se ele é válido, se ele é suficiente. Se você não tem essa ideia, cuidado, repense, refaça. Então, eu posso pegar sobre a questão da memória. O cara pode botar como tema. Eu acho que um dos temas mais fortes para a prova da UERJ é a importância da memória. Então, você tem que chegar aí. Carol, a dificuldade da UERJ é você dizer o porquê. Então, você tem que ler o livro. Eu aconselho que você esteja lendo jornal, revista. Por que isso? Para você fazer as analogias com a realidade, com o tempo presente que você tem. Porque dificuldade de argumentação, o que é argumentar? Carol, vamos lá, vamos pensar rapidinho aqui. Você quer, vamos dizer que você vai chegar para o seu pai e você está querendo sair para ir a uma festa. E você vai chegar para o seu pai e falar, pai, preciso sair para ir a uma festa. E ele vai dizer, essa festa é realmente importante para você que sair? Ora, ele está pedindo que você faça o quê? Que você argumente com ele. Então você vai chegar e vai argumentar com ele que é uma festa em homenagem à sua amiga que irá viajar. É a última oportunidade que você tem para encontrar essa amiga. Ela ficará muito tempo fora e você já está nesse período de quarentena sem vê-la. Então, olha só, você está argumentando com seu pai, você está dando justificativas para quê? Para legitimar e mostrar por que você está fazendo isso. Então, assim, isso é argumentar. Argumentar é você dizer o porquê. Então, se você não disser o porquê, a sua argumentação não tem. Ela, no caso, não se fundamenta, não se sustenta. É só uma opinião. É aquela coisa. Eu defendo um pouco mais. A complexidade dela é que você tem que saber fazer uma reflexão bem construída. E o que é uma reflexão? É você dizer, aqui, por exemplo, a Camila botou uma alusão aos proletas com a alienação da sociedade. Eu precisaria explicar quem são os proletas no meu texto ou não posso mencionar, supondo que eles saibam. Olha só, no momento que você cita os proletas, basta você chegar, no caso, e colocar, no caso, os mais pobres, os ignorantes, você não precisa explicar quem é. Se você faz isso com um aposto. Uma palavra resolve tudo. Um aposto. Bota o aposto, acabou e continua. Você não precisa botar uma frase explicando nada, porque o cara está usando o livro, onde essa expressão está no livro, e teoricamente, quem está corrigindo sabe muito bem o que você está falando. Então, assim, você não precisa explicar nada. Você botou um aposto, quer dizer, os trabalhadores mais pobres, os trabalhadores mais humildes, o povo geral, botou lá um aposto entre vírgulas, botou um aposto explicativo, você não precisa fazer mais nada, já é o suficiente. Então, assim, voltando, Carol, presta atenção. Argumentar é uma prática do dia a dia, tá bom? É você colocar, eu espero que você esteja, onde você estiver fazendo curso, boa noite, Jean, onde você estiver fazendo o seu curso, o professor esteja trabalhando com vocês técnicas de argumentação. Argumentar é uma prática cotidiana. Tudo que a gente vai fazer no nosso trabalho, no nosso curso, nós vamos fazer na nossa vida familiar, na nossa vida afetiva, você utiliza jogos de argumentação. Você pode fazer uma argumentação de uma forma que seria do particular para o geral. Ou seja, vou induzir a pessoa a enxergar um fato particular para depois enxergar de uma forma geral. Então, eu vou pegar o caso, por exemplo, do sujeito que anda sem máscara e que teve, no caso, agravou com a questão da pandemia, pegou o coronavírus e teve uma série de problemas, para poder, a partir da experiência particular de um indivíduo, falar da importância da sociedade usar máscara. Isso é uma forma de você construir uma argumentação. Você pegou uma experiência particular, um fato particular, e você vai induzir a pessoa a enxergar o fato pelo olhar que você quer comprovar. Você poderia falar sobre
a importância da sociedade usar a máscara no momento de pandemia. Por que ela é importante? Porque quem fundamenta isso, que é a Organização Mundial de Saúde, que é justamente os órgãos sérios, e passar para o individual. Mostrar que quando a sociedade ela tem todo um trabalho, tem todo um comprometimento, o indivíduo ele acaba sendo o quê? O particular. Ele acaba seguindo as normas, acaba seguindo as regras, acaba seguindo aquilo que é estabelecido pela sociedade. Aí você saiu da dedução, você saiu do particular, você saiu lá de uma coisa justamente geral para o particular. Então, assim, isso daí é estratégia de raciocínio. Então, quem fala que tem dificuldade de argumentar, está difícil argumentar, então pensa nisso. O argumento que eu tenho é um argumento que é particular ou é um argumento geral? E aí eu pego o caminho. Ou eu saio do geral para o particular, ou saio do particular para o geral. Isso é uma forma de pensar. Se você pensar, Carol, todo tema tem dialética. Dialética é dialética. Você tem uma tese, você gera uma antítese, ou seja, eu tenho uma ideia a favor. Você tem as pessoas que vão falar para você o quê? Eu não gosto, por exemplo, a atleta Fernanda Venturini gravou um vídeo em que ela chegou e colocou o quê? Gente, estou aqui tomando vacina, né? Eu sou contra a vacina. Ela falou com as palavras dela. Sou contra a vacina, mas eu vou tomar porque eu quero viajar ao mundo. Ou seja, veja a atitude dela. Ela falou com as palavras dela, gravou um vídeo, dizendo que ela é contra a vacina, que ela só vai tomar, por quê? Porque ela quer viajar. Ela não quer tomar vacina, primeiro, por uma questão de comprometimento social. Ela não está tomando vacina porque ela não entendeu a importância das vacinas para a sociedade brasileira. Ela está pensando na sociedade do mundo, mas ela não está pensando na sociedade brasileira. Se ela não fosse viajar, ela não tomaria vacina. Isso que ela está falando. E aí que está. E aí se torna uma coisa paradoxal, porque ela tem um canal de saúde. Então, como é que pode uma pessoa que se diz autoridade para falar sobre dicas de saúde, ela diz que não vai tomar vacina, que é justamente um momento tão delicado que nós vivemos, é fundamental você ter a vacina para poder prevenir a doença. É isso que... quer dizer, na hora que você está argumentando, Carol, é isso que você tem que pensar. Você tem que pensar que eu tenho um argumento, eu posso pegar o meu argumento ou o argumento do outro e apontar as falhas do raciocínio do outro, apontar os problemas ali. O grande irmão. Pessoal, a liberdade, eu acho que um tema muito provocante que a UERJ poderia colocar é sobre a liberdade. Todo mundo fala que eu quero ser livre, 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 livre. Quando você tem a liberdade de fazer o que você quer, muita gente acaba abrindo mão da liberdade, porque fala, eu não sei o que eu vou fazer, eu fiquei confuso, eu não sei que caminho tomar. Ora, você está tendo a liberdade de escolher. Só que quando a gente tem a liberdade de escolher, muita gente entra naquele dilema, né? Ou entra naquele medo. Se eu escolher, o que acontecer é problema meu, porque fui eu que escolhi. Eu não vou ter ninguém para culpar. E muita gente fala assim, né? Isso acontece muito com o tema de redação. Todo tema que o professor traz de redação é chato pra caramba. Não dá para escrever, é ridículo, é patético. Beleza. Aí o professor entra na sala e diz, pessoal, tema livre, pode escrever sobre o que você quiser. Pode pegar qualquer tema de 1984, boa sorte. O que a pessoa faz? A pessoa começa a reclamar. Professor, mas o senhor não vai dar nem uma dica, o senhor não vai dar nem um alô, o senhor não vai dar nem... Cara, o tema é livre. Você escreve sobre o que você quiser. Escolha. E aí, eu tive a escolha. E aí, muita gente entra com aquele medo, né? Se eu responder por aquilo, eu vou ter que... Quer dizer, eu vou responder por aquilo que escolhi. E aí, eu não vou ter quem culpar. Então, muita gente entra numa de ficar tentando escapulir, escorregar para poder não ter que assumir a sua responsabilidade. Agora, o meu caro Yuri, olha só. Você só bota título quando acaba de escrever o texto. Se você tem uma tese, Yuri, preste atenção nisso.
Você se posicionou, você botou o seu ponto de vista sobre o tema. Você argumentou sobre o ponto de vista que você está defendendo. Você concluiu o seu texto. Ora, o que vai ser o título? O título nada mais vai ser a ideia que você teve sobre o tema. Então vamos lá. O tema foi 2 mais 2 são 5. Ou liberdade e escravidão. Quando o cara bota lá liberdade e escravidão, olha o que eu acabei de falar do tema da redação. Que todo mundo reclama do tema da redação. Todo mundo reclama do tema da redação. Então, eu te dou a liberdade de você escrever o que você quiser. E aí, o que você faz? Você não escreve. O que você faz? Você fica reclamando que não quer, não sabe o que escrever, não sabe que caminho tomar. Mas você escreveu, fez o seu texto. Então, você pode falar e qual é o título que eu colocaria no texto? A dificuldade de ser livre. O preço da liberdade. Eu escrevi sobre a vacina. Sobre os proletas. A importância, porque os proletas devem ser ignorantes. O preço da ignorância, a importância da ignorância. Você vai falar sobre a ignorância porque a ignorância é um projeto de governo. Projeto de governo ao negar ou dificultar o acesso dos mais pobres a livros, educação, formação e a desqualificação do saber dessas pessoas mais pobres. Isso é um projeto. Isso é um projeto estipulado por um grupo do poder. No livro, quem é esse poder? Esse poder é o grande irmão. Então a gente tem que parar para pensar, por exemplo, fazendo um paralelo com a realidade, desculpa. O que nós temos na realidade? Os caras querem sobretaxar livros. Por que eles querem sobretaxar livro? Porque só rico lê. Isso é verdade? Não. Tudo que generaliza já está errado. Alguns ricos leem. Alguns pobres leem. Alguns pobres não leem. Alguns ricos também não leem. Então, falar que rico lê e pobre não lê, já está errado esse raciocínio porque está generalizando. Você generalizou, já está errado. Já sabe que perdeu ponto de coesão, coerência, está errado. Isso aí. E aí o que acontece? Mas no momento que eu sobretaxo o preço do livro e o salário não tem aumento, o salário está parado, você tem uma inflação que está comendo o salário. Então você tem dois projetos em duas pontas. Primeiro, uma inflação que diminui o poder de compra do trabalhador, que torna mais difícil a vida do trabalhador, dos proletas, e que o livro continua sendo sobretaxado, sobrecarregado. Moral da história, os dois lados saem perdendo. Quer dizer, é um projeto nem um pouco inteligente, porque a postura deveria ser o contrário. Você deveria dar incentivos fiscais para que o livro ficasse mais barato, para que mais pessoas comprassem e você mexesse nessa engrenagem que é editora, escritor, consumidor, para que a economia rode de uma forma específica. Pessoal, é a mesma coisa. O cara que fala que não apoia o cinema porque o cinema é coisa de comunista, cara, é uma das coisas mais tacanhas e bizarras de governo que você pode ter. Por quê? Hollywood está lá, cara. Hollywood movimenta bilhões. A gente tem que entender a influência, por exemplo, do cinema americano, como que o cinema americano se impôs e impôs para todas as pessoas esses valores. Então, assim, nessa hora que você vai fazer o título, ele é a ideia que você desenvolveu. Se você está com dificuldade de botar o título, isso é um mau sinal. Sinal de que você não entendeu a sua tese e que você não entendeu sua argumentação. Ok? Então, preste atenção nisso, foca nisso nesses 21 dias, que vai fazer toda a diferença. E o título é a última coisa que se coloca no texto. Primeiro você reproduz o texto todo. No final, você bota o título. Tá bom? Bem, galera, Papo de 30, por que o nome é Papo de 30? Porque são 30 minutos de conversa. Semana que vem eu volto às 6 horas da tarde, nesse mesmo canal aqui, conversando com vocês sobre redação. Querendo participar, só para deixar aqui no caso nas redes sociais, me acompanha lá no Telegram, que eu tenho lá o grupo do Telegram, todo sábado tem um simulado inédito que eu crio 7 questões, modelo UERJ, e estou aqui sempre, toda quinta-feira, colocando algum tema de redação. E lá no podcast eu estou fazendo sempre, comentando sempre
os temas de redação que eu coloco na quinta-feira. Então, segue lá no Spotify, entra no Spotify. Quem tem aí, no caso, a plataforma da Apple, também está lá. Então, eu estou presente em várias plataformas, SoundCloud, todos eles. Você pode entrar lá e ouvir e escutar as ideias que eu dou, as estratégias que eu dou para desenvolver os temas. Então, entra lá na plataforma digital, ouça o podcast, acompanhe no Telegram, me siga aqui no @do.monteiro e eu espero você também no meu canal, que está chegando aí, o grupo do Telegram. É só você entrar no Telegram e botar lá do Monteiro UERJ. Você botou do Monteiro UERJ e está lá no meu feed. No meu feed você consegue, via feed, você consegue, no caso, entrar. Vou até botar aqui, do Monteiro UERJ, que lá tem vários materiais. Tá aí o Telegram aí embaixo, t.me/do Monteiro UERJ. Tudo comigo do Monteiro. Me siga e eu tô te dando aí um toque, tô sempre ajudando, tô sempre falando com a galera. E semana que vem, 6 horas da tarde, mais um Papo de 30, conversando sobre redação? Quem sabe? Ou sobre Policarpo Quaresma? Quem sabe? Você decide. Vou botar uma enquete e você me diz. Valeu? Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação. Espero ter ajudado vocês. Divulgue com os colegas. Essa aula vai ficar gravada lá no meu canal, que é no canal do Monteiro, lá no YouTube. Ok? O podcast do Monteiro é lá tá no Spotify. Também é do Monteiro. É podcast do Monte. Na verdade, é do Monte. Todos esses aplicativos, pessoal, você entra lá no Telegram, tem o Beacons, acho que é Beacons, sei lá. Você clica ali, tem todos os endereços. Você clica nele e você já vai direto para a plataforma que você quer ir. É só entrar lá na página inicial aqui do Monteiro no Instagram, que tem todos os endereços, Spotify, Telegram, tá tudo lá. E você já pode clicar e você já cai direto no podcast também. Valeu? Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela atenção. Amanhã, segunda-feira tem mais. Valeu, fui!